Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho segundo Lucas. Nessa manhã nós temos a oportunidade, de forma devocional, refletirmos mais uma vez nesse mês sobre alguns textos que, como acabou de ser orado por nosso irmão, ser colocado em oração, textos que mexem com a minha vida, com a sua vida, acerca da encarnação do Verbo de Deus, a encarnação de Cristo. E a Escritura nos diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, em meio àquilo que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, disse que quando vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Nos diz a Sagrada Escritura, no capítulo, então, 1 desse Evangelho de Lucas, a partir do verso 67, diz assim, conhecido como Cântico de Zacarias. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem medo, sem pavor, sem temor, adorássemos em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Ele cita então acerca do seu filho João: Você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará, aí sim, acerca de Cristo, no verso 78, nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Somente até aqui. Pai querido, tua palavra lida por nós e confiamos que o teu Espírito há de nos ajudar a compreender aquilo, ó Pai, que é desígnio do Senhor. Fala conosco nesses versos que acabamos de ler, mas também, ó Pai, aqueles que o Senhor trouxer à nossa mente, por infinita graça. Obrigado por esse dia, obrigado pela vida de Jesus e obrigado por todos os homens e mulheres que, em meio a Deus, ao nascimento do Cristo, foram úteis no reino do Senhor, Pai. Nós oramos pedindo ao Senhor que dê a nós clareza, concentração necessária e entendimento para compreender a Escritura Sagrada. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, limitações. Quem aqui dentro do templo não tem? E também aqueles de casa. Quem de nós não tem os seus limites? Algumas são, por exemplo, desde o ventre. Outras são herdadas. E há limitações até mesmo que nós aprendemos no decorrer da nossa história de vida. Por exemplo, acredito que estou diante de pessoas, irmãos, que já ficaram limitados por algo na sua saúde. E no texto em apreço nós temos um homem que canta, um homem que adora, um homem que está celebrando o nascimento do seu filho João Batista. E a Escritura nos mostra aqui no Evangelho que acabamos de ler a sua canção, o cântico ao qual é registrado como o Cântico de Zacarias. E talvez alguns aqui entre nós podem se perguntar, mas
Quem é esse Zacarias? Volte comigo aí mesmo no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Vamos observar alguns pontos de forma muito breve. Diz assim, no versículo 5: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e a mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Veja como eles eram justos diante de Deus, viviam de forma irrepreensível nos preceitos e mandamentos do Senhor. Mas há um drama relatado no versículo 7. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Aconteceu que enquanto Zacarias estava exercendo o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, veja, coube-lhe um sorteio. E segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo a multidão do povo estava do lado de fora, orando. Mas apareceu Zacarias, um anjo do Senhor, e em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou, verso 12, assustado. Diz o texto que o temor se apoderou dele. E o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, a tua esposa, vai dar à luz um filho, a quem você vai dar o nome de João. Você vai ficar alegre e feliz. Muitos vão ficar contentes com o nascimento dele. Ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte. Será cheio do Espírito já desde o ventre materno. E ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. E ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. O verso 18 diz que Zacarias faz uma pergunta ao anjo: como terei certeza disso? Eu sou velho. A minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa nova, essa boa notícia. Todavia, veja que curioso, vai haver ali um limite. Você vai ficar mudo e não vai poder falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo esperava Zacarias, admirava-se com a demora dele no santuário, e quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, expressava-se ele por sinais, e permanecia mudo. Mas aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, ali naquele templo, Zacarias volta para casa. E passados esses dias, Isabel, mulher de Zacarias, ficou grávida. Não saiu de casa durante 5 meses. E dizendo: foi isso que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Zacarias é esse pai. É esse pai que no arranjo divino você pode observar algumas coisas que destacam a nós. Nós que pensamos hoje no nascimento do Cristo, mas somos também edificados nessa manhã no arranjo de Deus, nos detalhes. Esse Deus que de alguma forma vai à Judéia e à Galiléia levando a mensagem celeste a um sacerdote ancião, mas também ele visita uma jovem virgem. João Batista nasce de uma mãe estéril. Jesus nasce de uma jovem virgem. E alguém disse que o anjo parece chegar atrasado num caso, e no outro parece que ele adianta. Na perspectiva humana, ele está chegando atrasado à vida de Zacarias e a Isabel, pois eles já eram avançados em idade, mas na vida de José, de Maria, parece que há um adiantar, pois ela era ainda jovem, virgem e noiva de um carpinteiro. Mas você e eu sabemos, não, o Senhor veio na plenitude do tempo. O Senhor tem um tempo, irmãos, e mesmo diante desse tempo, quando a gente pensa nesses cenários que apontam para a encarnação do Verbo, a mensagem que vem do Messias a nós, como ela gerou temor naquele contexto. Todos os que receberam uma visita angelical, por exemplo, você tem um Zacarias
que em meio à atividade no templo, ele recebe uma visita angelical e ele teme. Você leu comigo no verso 12 do capítulo 1 de Lucas. Mas se você continuar lendo, você vai observar Maria também temendo, no capítulo 1, verso 29 e 30. Se você ler o verso 20 do capítulo 1 de Mateus, você vai ver José temendo também. E no capítulo 2, verso 10 de Mateus, você vê os pastores temendo. É uma realidade repleta de temor. Mas eu não destaco o temor nessa manhã ao meu coração e ao teu somente. Esse texto nós nos deparamos com um pai incrédulo. Um pai que, na sua capacidade intelectual de racionalizar naquele momento quem ele era, a sua vida física e a sua esposa, ele entende: não, eu não posso ser pai e ela não pode ser mãe. E aí você vê comigo que nas palavras dele, ele era um ancião, e veja o alerta para nós, né? O anjo aparece a Zacarias dizendo: eu sou Gabriel e assisto diante de Deus. Mas ele duvida. Deus disse uma coisa que ele duvidou, porque ele logo coloca em dúvida aquilo que é uma mensagem de Deus para o coração dele. Quando eu penso nas mensagens natalinas, ano após ano, quantas vezes também eu e você não temos luta com as nossas dúvidas e com as nossas incredulidades? Às vezes pensamos que não conseguiremos mais, às vezes achamos: não, eu tenho um limite, não tem mais jeito para essa realidade na minha família, na minha casa. E vamos aos poucos nos deixando visitar por aquilo que lá em Hebreus diz: um coração incrédulo, esquecendo que Deus continua a atuar, a agir no tempo presente, na nossa vida, como igreja, como povo dele, como povo de propriedade exclusiva dele. E partindo para a nossa conclusão, lendo esse texto, você então guarde no seu coração que Zacarias, ele não era um surdo mudo, ele fica mudo. Ele não falava nada, mas ele ouvia tudo. E por isso, quando você chega comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no verso 57, veja que lindo é dito para nós, que quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, chegou o momento, chegou o time, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Eu fico a imaginar uma mulher que fica com seu marido 5 meses dentro de casa, impressionada com aquilo que aconteceu com ela, o organismo dela mudando, e ela tem que ficar 5 meses, o texto diz para nós, 5 meses dentro de casa. Agora chegou o momento, o tempo de dar à luz, o filho nasce, parentes e vizinhos vêm, ouvindo que o Senhor visitou aquela casa de grande misericórdia. E no 8º dia, eles vão circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de quem? De seu pai, Zacarias. Olha o detalhe. O nome então, que no 8º dia, toda a família e parentela indo ao templo, desejam dar no ato de circuncisão do menino, é Zacarias Júnior. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Aí eles disseram: mas você não tem nenhum parente com esse nome? No verso 62, começaram a fazer sinais perguntando ao pai do menino: Sr. Zacarias, que nome o senhor quer que dê ao seu filho? E no verso 63 ele pega uma tabuinha e escreve o nome. O nome dele é João. Todos ali dentro ficaram admirados. E imediatamente aquele homem que até ali, durante toda a gestação, passou mudo. Imagine, 9 meses, dentro de casa, você esposa, tendo seu marido mudo dentro de casa, só escrevendo. Imagina que coisa. E aí o texto diz que agora ele pega aquela tabinha e escreve: o nome é João, e todos se admiram.
E quando ele faz isso, a boca de Zacarias se abriu, a língua se soltou, e ele começou a falar e louvar a Deus. Louvava e falava, falava e louvava a Deus. E todos os vizinhos ficaram possuídos novamente de temor. E essas coisas foram divulgadas pela região montanhosa da Judéia. Eu fico então a pensar que Zacarias, durante esses 9 meses, como foi a memória desse homem? Eu aprendo que esse homem tinha uma boa memória e ele não queria pecar outra vez com um ato de incredulidade. Duvidou do milagre, duvidou da gestação de seu filho, João, ficou mudo disciplinarmente por Deus, mas agora ele pega uma tabuinha, escreve o nome de João, e nesse precioso momento, no ato de escrever numa tabuinha de madeira o nome do filho, a mudez bateu asas e voou, e ele novamente passa a falar. Eu tiro aqui algumas lições quando eu olho para o cântico de Zacarias que eu li com os irmãos, a partir do verso de número 78 e 79, onde é citado acerca não do filho dele, mas Zacarias canta também acerca do Cristo, aquele ao qual o filho dele será alguém que vai preparar o caminho. E aí diz o texto que ele fala acerca de Jesus assim: graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para iluminar os que jazem nas trevas. O nascimento de Jesus, nos lábios daquele homem que passou por um processo de mudez e agora ele novamente pode falar, cantar, louvar e adorar. A vida de Jesus é uma vida que traz, segundo a canção de Zacarias, o ato de iluminar os que estão morrendo nas trevas. Louvado seja Deus. Essa é a mensagem primeira que destaco nessa manhã ao meu coração e ao teu, acerca do que é Natal. Pensar em Jesus é pensar naquele Senhor, Rei dos Reis, aquele que o profeta diz em Isaías 9, como lemos agora lá o início de nosso culto, esse que é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, esse que ilumina aqueles que estão a definhar nas trevas, na ignorância do propósito da sua existência. Então em Jesus você tem o ato de trazer vida a quem está morto. Em Jesus você tem também o ato de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Paz, como temos ansiado por paz, não só quando pensamos no mundo, não só quando pensamos no Oriente, não só quando lembramos em nossas orações de desafios globais, mas também a paz que precisamos nas nossas casas, nas nossas relações conjugais, a paz que tanto necessitamos nos nossos relacionamentos comunitários, no trabalho, a paz que a gente precisa para adentrar um ano novo, não só falando da paz, mas experimentando e desfrutando dessa paz, que não depende da circunstância, é uma paz que é ultra circunstancial, uma paz que o apóstolo Paulo, quando fala para os filipenses no capítulo 4, ele diz: olha meus irmãos, não andem ansiosos de coisa alguma, tenham uma vida de oração, em tudo sejam conhecidas diante de Deus, as vossas orações pela petição, com orações, com ações de graças, e ele dizia: a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz de Deus. Quantas vezes nós somos justificados, segundo Romanos 5:1, em Cristo, justificados, pois pela fé nós temos paz com Deus. Isso é de uma vez por todas na nossa vida uma realidade conquistada em Cristo.
Mas uma coisa é essa conquista da paz por Cristo em favor da igreja, em favor de cada um de nós. Agora, desfrutar essa paz, segundo o apóstolo Paulo na sua teologia, é algo que precisa ter uma comunhão com esse Cristo diariamente, para que essa paz de Deus que excede o entendimento guarde o nosso coração. E eu vejo na vida de Zacarias, esse homem que foi visitado pelo juízo divino, ficou mudo, passou o processo da gestação. Quando ele escreve o nome que foi orientado ele então a dar, ele volta a falar e a primeira coisa que ele faz é cantar. Ele é cheio do Espírito e ele diz: bendito seja o Senhor. Eu aprendo que ele compreendeu que o juízo divino que veio sobre ele veio misturado com a sua misericórdia. Lembre-se disso. Quem sabe você está terminando um ano onde você sente que áreas da sua vida estão sendo disciplinadas por Deus. Você é uma filha, um filho amado de Deus. E você passa lá no seu íntimo: eu sinto que eu estou sendo disciplinado nessa área, o Senhor está tratando comigo. Mas a boa notícia que esse servo lhe fala nessa manhã é que o juízo divino ele vem acompanhado da sua misericórdia. Não se esqueça disso. E segundo Tiago, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Louvado seja Deus. E lembre-se disso, que o juízo divino vem, mas vem misturado com a sua misericórdia. Nós vemos um homem chamado Zacarias que não creu e por não crer não falou. Mas ele também nos ensina com o que acontece na disciplina na sua vida, que porque ele fez um mau uso da língua, essa língua ficou silenciosa. Quantas vezes nós também temos feito um mau uso da nossa comunicação, da nossa língua, do nosso falar. Zacarias foi disciplinado ao silêncio, e a gente às vezes tem muita dificuldade com o silêncio. Mas o silêncio pode ser seu amigo também. E Zacarias, quando ele é disciplinado, esse silêncio, há um homem do passado, chamado Riley, que diz o seguinte: duvidar do que Deus pode fazer, alguma coisa que ele diz que fará, é negar de forma prática a sua onipotência. Duvidar de que Deus não vai cumprir completamente as suas promessas, é fazê-lo mentiroso. E Deus é tão misericordioso que deixou ele mudo, mas não deixou ele mudo para sempre. O juízo veio temperado com a misericórdia. Quando o fruto do milagre, no caso de Zacarias, João Batista, nasceu, a língua ficou desimpedida e ele voltou a falar para dar glórias a Deus. E a primeira coisa que ele destaca no seu falar inclui a gratidão pelo filho dele, João, mas inclui também o Cristo que viria em breve. Louvado seja Deus. É um homem limitado na fala, mas não desmemorizado. É um homem que sabe o que está acontecendo com ele. E eu desejo para o meu coração e para o teu, que a gente também, apesar de qualquer limite que tenhamos, que a gente tenha uma boa memória para agradecer, uma boa memória para se lembrar de tudo que o Senhor tem como promessa para conosco na Escritura, e que mesmo sob a sentença da disciplina de Deus pelo mau uso da língua, ele é agraciado com a misericórdia antinatural do Pai eterno. E louvado seja o Senhor. Isso traz então para você e para mim um desafio, de voltar para casa hoje, rogar a Deus que te dê nesse Natal uma memória sadia, uma memória que se lembre das misericórdias do Senhor para contigo. Segunda coisa, que você ao voltar para casa e eu também, possamos olhar para textos como esse que preparam para o nascimento do Cristo. Usemos o nosso falar com sabedoria. Talvez esse ano foi um ano que você usou muito mal o seu falar, mas peça a Deus: eu preciso me comunicar melhor, Senhor. E em último, assim como Zacarias cantou sobre Cristo, que a gente, como igreja do Senhor, como povo de propriedade dele,
continue cantando sobre Cristo, sobre a sua obra, sua vida, que isso seja realmente algo que leve a gente a compor verdadeiras canções com a nossa vida, para a glória de Deus. Vamos orar. Pai Santo, obrigado por Tua palavra e por tudo que o Senhor nos permite nessa celebração de vida dominical, partilhar e compartilhar com os irmãos. Mais uma vez o Senhor nos faz lembrar do maravilhoso conselheiro, do Deus forte, o Pai da eternidade. O Senhor utilizou do ministério angelical para visitar uma anciã, um ancião, mas também o Senhor usou do ministério angelical para fazer uma visita a uma jovem no ápice, ó Deus, da sua juventude, juntamente com seu prometido futuro esposo de nome José. O Senhor, como Paulo diz, tem o momento certo. O Senhor não chega atrasado nem adiantado. E que o Senhor nos faça homens e mulheres sensíveis à Tua voz em todo o tempo, apesar dos nossos limites, em nome de Jesus. Amém.